Oi, pessoal. Eu estou aqui para falar sobre democracia direta. É um dos princípios do nosso paradigma equilíbrio. Tá, ok? Eu vou falar bem rápido sobre o que é democracia direta para quem não conhece. O processo de democracia direta, na verdade, é um processo pelo qual todas as questões que passam por uma comunidade são decididas pelos próprios membros dessa comunidade. Isso é, não tem representação, quer dizer, nós não votamos numa pessoa para que ela nos represente, para que represente a nossa vontade. Na verdade, nós decidimos todas as questões por meio de um processo de democracia, no qual nós votamos diretamente, ao invés de votar no representante, nós votamos diretamente na solução da questão que nós queremos para a nossa comunidade. Então, como o processo de democracia direta, o maior problema que nós temos é com relação à assimetria informacional. O que é isso? É que algumas pessoas têm conhecimentos numa determinada área, porém não tem em outra. O exemplo que eu sempre cito é o exemplo de quando nós temos, por exemplo, um parente doente, nós levamos ele para o médico e não para uma assembleia. Por mais que essa assembleia de pessoas tenham várias pessoas nela, a gente não sabe quem são os especialistas que estão ali que podem nos auxiliar. Então não seria justo que uma assembleia, mesmo eu, tomasse uma decisão sobre a vida de uma pessoa que me é estimada. Então eu levo essa questão para o médico para que ele me indique alguma saída, alguma solução. Então o médico vai me aconselhar, olha, o caso do seu parente, ele tem um problema terminal e a gente pode fazer a operação ou pode tratar com quimioterapia, por exemplo, tudo bem? O tratamento com quimioterapia ele tem uma chance de sobrevivência de 50%. Com a cirurgia ele pode ter uma chance maior de 70%, mas pode falecer durante a cirurgia. Qual a decisão que nós tomamos? Então nós vamos pensar nessa solução, quer dizer, o que é mais interessante? Qual a solução melhor que nós podemos tomar? Então isso foi feito, o que nós chamamos de processo de democracia direta anti-expertise. Isso é, um processo de democracia direta baseado no conhecimento. Então a gente tendo conhecimento sobre as possibilidades, nós então sim podemos tomar uma decisão. Nesse caso, por exemplo, o processo de democracia direta, ele envolve a primeira coisa que a comunidade tem que tomar é quais os princípios que vão nortear essa comunidade. Então, essa escolha dos valores determinados pela comunidade para a comunidade. É como a Constituição. A Constituição adotou, na verdade, óbvio, utilizou o poder constituinte original, determinou os valores que eles achavam que o país deveria seguir. Agora, como são pequenas comunidades, essas comunidades podem direcionar-se através de outros valores. Evidentemente, não contra o ordenamento jurídico brasileiro, mas, porém, com outros valores que são mais relevantes para a comunidade. Os valores que nós adotamos a princípio no paradigma equilíbrio, que podem ser modificados pela comunidade de forma direta, são a isonomia, a igualdade social, dignidade da pessoa humana, vida humana como direito fundamental, equilíbrio do meio ambiental, transdisciplinariedade, que é a abordagem das questões por vários ângulos, por vários especialistas de diversas formações, de diversos conhecimentos. Respeito e estímulo à diversidade, isso é, a tolerância à diversidade, o acolhimento de pessoas de diversas origens, culturas, a motivação e ação não violenta, ok? Produzindo resultado, uma comunidade pacífica, defesa e proteção da vida, a vida em todos os sentidos, a animal, vegetal, a humana. O conhecimento, como aqui liberdade, essa liberdade se divide em conhecimento, liberdade de conhecer, aprender e ter acesso à informação, liberdade do modo de vida, isso é a própria cultura, a alimentação, os hábitos, a vivência, o tipo de valores que ele tem no ambiente familiar, do próprio lar, da sua vida privada, isso é de interesse da própria pessoa e ela tem essa liberdade de escolher o seu modo de vida. Livre expressão do pensamento, o livre desenvolvimento científico, obviamente respeitando-se os demais princípios, e a diversidade cultural. Pois bem, aqui adotamos também a RBE, que é Resource Based Economy, ou seja, a economia baseada em recursos, quer dizer, a economia de comunhão, praticamente
que se começa nessas unidades, nesses ecopolos, nessas ecocidades, nesses assentamentos humanos organizados, esses espaços de convivência planejada, iniciam ali com uma economia local baseada em solidariedade, em comunhão, e ela se estende para a economia baseada em recursos. Tudo bem? Isso a gente falará em outro tópico. Cultivo da paz e diplomacia. Pois bem, nós temos aí os princípios que estão adotados pelo paradigma Equilibrium. Na verdade, eles se resumem em 4 princípios, mas a gente estendeu um pouco mais para ficar mais claro. E aqui está o processo de decisão democrática que nós adotamos. Então, aqui nós temos qual o problema que surge. Nós precisamos atravessar o rio. Para atravessar o rio a gente pode usar uma ponte, pode usar um barco. Temas podem ser quaisquer temas que sejam de interesse da comunidade. Demanda, por exemplo, uma demanda, nós estamos precisando produzir mais alimentos, nós poderíamos produzir nosso próprio açúcar através da estévia, ou poderíamos produzir a espirulina. Isso são ideias que são colocadas em pauta, e essas propostas são, na verdade, elas são discutidas por toda a comunidade através da plataforma que nós colocamos, e ideias do próprio indivíduo. Quer dizer, olha, eu tenho uma ideia para instalar uma usina de tratamento de esgotos, ou uma usina de reciclagem de resíduos por plasma. Então, tudo isso aqui é colocado em votação, tá ok? E vai para uma priorização. A priorização, o que é? Eu vou diminuir aqui o gráfico para que vocês possam ter uma ideia do plano geral que nós estamos propondo. Então, esse seria aproximadamente o plano geral que nós estamos propondo. Aqui nós temos a ideia, aqui a priorização dessas ideias, isso é, a comunidade relaciona nós vamos disponibilizar uma ferramenta online, no qual todas as ideias, é feito um resumo dessa ideia, e as pessoas da comunidade votam nessas ideias, a fim de colocá-las em ordem de prioridade. Quer dizer, o que é mais importante para a comunidade? Resolver o problema educacional. Então, todas as ideias são apresentadas ali. Na verdade, elas são apresentadas para um conselho gestor. Esse conselho gestor nada mais é do que um grupo de pessoas que organizam essas temáticas por assunto, para que fiquem mais claras, para poder colocar em priorização. Aí a comunidade escolhe quais são as prioridades, e em cima disso aí passa a se formar grupos de estudos. Esses grupos de estudos são formados por pessoas da própria comunidade, tá ok? Então, o que nós temos aqui? Ao formar esse grupo de estudos, depois de passar essas ideias para o conselho gestor, que formaliza as propostas, passa a priorização. As propostas priorizadas, que têm demanda por serem atendidas, essas propostas que têm demanda, então são passadas para a formação dos grupos de estudos livres. Esses grupos de estudos livres são formados por membros da comunidade, tá ok? Então, qualquer pessoa pode participar desse grupo, é participação livre, sem limite de membros, é segmentado quando for necessário para facilitar os trabalhos, quando formarem-se grupos de estudos muito grandes ou em diversas comunidades, então é fragmentado para que possa ser mais assertivo na resolução e discussão dos problemas. Na verdade, esse grupo de estudos faz justamente isso, faz o estudo dos problemas que aparecem, ou as prioridades da comunidade, ou as ideias dos membros que são passadas para esses grupos de estudos, para estudar viabilidade, ver se é possível, se estão dentro de um orçamento, da ordem de prioridades, se são conformes com o estatuto, com o regimento e com o regulamento interno de cada ecopolo, de cada unidade, de cada assentamento, tá ok? A partir disso, então, esses grupos de estudos emitem um relatório final. Esse relatório final é encaminhado para o conselho gestor, que é o conselho que justamente é encarregado de receber essas propostas do grupo de estudos. Ele recebe as propostas do grupo de estudo e faz essa análise final do material que foi apanhado, faz o relatório final de todas as câmaras, de todos os grupos de estudos que foram formados, e prepara a formação das câmaras técnicas, aí baseado no que foi determinado pelos grupos de estudos, como é que formam essas câmaras técnicas, quais os pré-requisitos para participar da câmara técnica. A câmara técnica, basicamente, ela é formada por especialistas, isso é, o grupo de estudos determina quais serão os especialistas para
formação dessas câmaras técnicas. E aí o Conselho Gestor encaminha o relatório analítico à Câmara Técnica, isso é, o resultado da análise de todos os grupos de estudos, manda todas as propostas, tá ok? Se for possível reuni-las, eles reúnem as mesmas, as propostas que são iguais ou que são semelhantes, para que a Câmara Técnica possa fazer essa análise. Se for o caso, submete esse material à nova priorização, tá ok? Quer dizer, uma vez que foram feitos esses estudos da Câmara Técnica, dos grupos de estudos, uma vez que foram organizados pelo Conselho Gestor, pode haver propostas que são inviáveis, então elas são enviadas ou que o custo seria muito alto, então é enviado já imediatamente pelo Conselho Gestor, quando identificar algum problema, já envia novamente para priorização, para realmente rearranjar essa proposta. Tá ok? Aí ela submeteu a demanda à votação de prioridade, quer dizer, ela faz esse papel, quer dizer, qualquer demanda que ela recepciona, ela envia para aprovação, para priorização através do site, ela formata a proposta e você vota no site. Ela organiza essas demandas, são pessoas eleitas pela própria comunidade ou são contratadas justamente para organizar as demandas, as propostas. Na verdade, não é nenhum grupo privilegiado. Na verdade, eles são pessoas que são contratadas para fazer, eles não vão tomar nenhuma decisão. Eles simplesmente organizam as propostas e respeitam as determinações das assembleias e dos grupos de estudo. Pois bem, aí aqui para ocupar cargos aqui, são pré-requisitos simples, tá ok? Na verdade, essas pessoas vão fazer apenas gestão e administração dessas propostas. A princípio, somos nós mesmos que vamos realizar isso, então isso vai ser feito dependendo do tamanho da comunidade, não precisa a formação desse conselho gestor de propostas, tá ok? E aí, formata as condições e pré-requisitos estabelecidos pelos grupos de estudos para a formação das câmaras técnicas, registra os grupos de estudos aqui e orienta os procedimentos. Finalmente, quando está tudo ok, ela manda essa proposta para as câmaras técnicas e forma essa câmara técnica principal. Essa câmara, como eu expliquei, são aqueles especialistas. Se for um problema de saúde, são médicos. Se for um problema de engenharia ambiental, são engenheiros ambientais, dependendo da proposta que tenha que ser solucionada. O papel dessa câmara técnica é transformar aquele pedido da comunidade em soluções. Quais são as soluções viáveis? Essa câmara técnica, então, por exemplo, para atravessar o rio, quais as soluções que nós podemos adotar? Então, eles vão passar a Câmara Técnica tem que, pelo menos, criar 2 propostas para passar para a comunidade. Mesmo que elas sejam mais ou menos semelhantes, mas elas precisam ser criadas propostas que solucionem as melhores propostas para solucionar aquela questão. Então, essa Câmara Técnica, aqui, ela é composta por 7 membros, tá ok? Formação por até 7 membros, coordenadores, por sorteio, tá ok? Isso é, se mais de uma pessoa, mais de 7 pessoas preenchem os pré-requisitos, então elas são sorteadas. Não tem, basta preencher os pré-requisitos. Precisa de diploma de medicina. Então, ponto. Quer dizer, quem for médico vai poder participar da Câmara Técnica. Ou precisa de formação técnica e mecânica, por exemplo. Então, tem formação técnica e mecânica ou superior, então é feito por sorteio, então qualquer pessoa que tenha as qualificações necessárias participa das câmaras técnicas, que também não é um órgão político, ele não faz um trabalho político, ele não toma decisões, ele simplesmente analisa as propostas e transforma isso em dados, em ciência, em tecnologia, quer dizer, quais as tecnologias que nós temos hoje para realizar os valores comunitários, tá ok? Nós precisamos melhorar o sistema de transporte, essa é uma demanda. Então, como fazer isso? Isso é levado para a Câmara Técnica, então são apresentados vários projetos. Esses projetos depois eles são conformados e enviados novamente aí para a votação aqui final, na qual esses vários projetos que são apresentados pela Câmara Técnica, quer dizer, várias soluções para cruzar o rio, por exemplo. Podemos usar aviões e construir um aeroporto. Podemos usar um barco ou podemos fazer uma ponte. Essas são soluções para exemplificar, tá, ok? Não tem nada a ver com a realidade. Mas, enfim, essas 3 soluções, por exemplo, são apresentadas para votação e você vota diretamente em qual solução que você quer. Aqui, só mais detalhes sobre a Câmara Técnica. Preenchendo os requisitos do objetivo, já falei.
as pessoas interessadas formalizam a candidatura também para o grupo gestor, para esse grupo gestor aqui, para o conselho gestor, que vai fazer a formação das câmaras técnicas, e finalmente podem haver formação de câmaras técnicas especializadas, que ficam aí sob a orientação da câmara técnica principal, sempre que o problema for de grandes dimensões e demandam outros especialistas para averiguar quais as outras soluções serão possíveis. Vai para a votação e a decisão é coletiva e assertiva na melhor forma possível de democracia direta. Então está aí, não é nenhum grande problema. Hoje, como nós estamos fazendo dentro da solução dos problemas, tanto na gestão da ONG, quanto do início agora da cooperativa Equilibrium, nós trabalhamos enquanto há consenso, nós não precisamos adotar esse procedimento. Tá, okay? Sempre que houver consenso entre as pessoas, podemos fazer uma votação tranquila nesse sentido, por maioria, então está ok. Se não, se nós sentirmos que, ou se houver alguma objeção, a gente forma esses grupos de estudos e dá o procedimento dessa forma. Então, é um processo de decisão muito assertivo que garante isonomia, isonomia é a transparência do processo e realmente o poder diretamente da população para resolver suas questões. É importante lembrar que qualquer decisão que seja tomada fora dos princípios que foram adotados aqui a princípio, isso é, esses princípios que são colocados aqui, eles são importantíssimos no sentido de efetivamente não poderem ser contrariados. Esses princípios são fundamentais na comunidade. Então, eles não podem, em qualquer decisão que seja tomada, ou qualquer proposta, eles não podem ir contra esses princípios. Quer dizer, aqui o aspecto isonomia é importantíssimo por conta de que ninguém vai ser beneficiado de forma pessoal e em prejuízo da comunidade. Isso é, todos aqui são responsáveis pela solução dos problemas e todos também colhem os frutos de qualquer solução que for apresentada. Isso é, não se pode haver privilégio de ninguém individualmente e não pode haver prejuízo da comunidade em favor de quem quer que seja. Okay? Então, todos esses princípios foram muito bem estudados para que eles assegurassem justamente o tipo de sociedade humanizada que nós estamos buscando, que é a proposta do próprio paradigma equilíbrio. Ok? Obrigado a todos e até um próximo vídeo.